Nesta aula, vamos estudar sobre cálculo diferencial Bibunho da função composta, Gosei Kansu. Primeiro, explicaremos sobre o cálculo diferencial da função composta. Quando y igual a f de u for diferenciável como sendo função de u igual a g de x for diferenciável como sendo função de x, e a função composta y igual a f de g de x das funções y igual a f de u e u igual a g de x também for diferenciável, a fórmula a seguir será válida. dy sobre dx igual a dy sobre du vezes du sobre dx. A seguir, explicaremos sobre a comprovação do cálculo diferencial da função composta. Em u igual a gx, onde ΔU é o incremento de u em relação ao ΔX, que é incremento de x, e onde ΔY é o incremento de y em relação a ΔU, que é incremento de u, o u igual a gx será contínuo. Portanto, quando ΔX tende a zero, então ΔU também tende a zero. E assim, dy sobre dx é igual a limite de ΔY sobre ΔX, onde ΔX tende a zero, que é igual a limite de ΔY sobre ΔU vezes ΔU sobre ΔX, onde ΔX tende a zero, que é igual a limite de ΔY sobre ΔU, onde ΔX tende a zero, vezes limite de ΔU sobre ΔX, onde ΔX tende a zero, é igual a limite de ΔY sobre ΔU, quando ΔU tende a zero, vezes limite de ΔU sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, é igual a dy sobre du vezes du sobre dx. Agora, vamos resolver a questão usando a fórmula de cálculo diferencial da função composta. Veja o exemplo. Se u igual a x ao cubo mais u, então y igual a u ao quadrado e teremos dy sobre du igual a 2u e du sobre dx igual a 3x ao quadrado. Portanto, pelo cálculo diferencial da função composta, teremos dy sobre dx é igual a dy sobre du vezes du sobre dx, que é igual a 2u vezes 3x ao quadrado, que será igual a 6x ao quadrado vezes x ao cubo mais 1. Desta forma, a derivada da função composta pode ser obtida usando a fórmula do cálculo diferencial da função composta. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. A resposta do 1 e do 2 é conforme está escrito na tela. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. Primeiro, explicaremos sobre o cálculo diferencial da função composta. Quando y igual a fu for diferenciável como sendo função de u igual a gx for diferenciável como sendo função de x, e a função composta y igual a f de g de x das funções y igual a fu e u igual a g de x também for diferenciável, a fórmula a seguir será válida. dy sobre dx é igual a dy sobre du vezes du sobre dx. A seguir, explicaremos sobre a comprovação do cálculo diferencial da função composta. Em u igual a gx, onde ΔU é o incremento de u em relação a ΔX, que é incremento de x, e onde ΔY é o incremento de y em relação a ΔU, que é incremento de u, o u igual a gx será contínuo. Portanto, quando ΔX tende a zero, então ΔU também tende a zero. E assim, dy sobre dx é igual a
limite de ΔY sobre ΔX, onde ΔX tende a zero, que é igual a limite de ΔY sobre ΔU vezes ΔU vezes ΔX, onde ΔX tende a zero, é igual a limite de ΔY sobre ΔU, onde ΔX tende a zero, vezes limite de ΔU sobre ΔX, onde ΔX tende a zero, que será igual a limite de ΔY sobre ΔU, quando ΔU tende a zero, vezes limite de ΔU sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, é igual a dy sobre du, vezes du sobre dx. Agora vamos resolver a questão usando a fórmula de cálculo diferencial da função composta. Veja o exemplo. Se u igual a x ao cubo mais 1, então y igual a u ao quadrado e teremos dy sobre du igual a 2u. du sobre dx é igual a 3x ao quadrado. Portanto, pelo cálculo diferencial da função composta, teremos dy sobre dx é igual a dy sobre du vezes du sobre dx, que é igual a 2u vezes 3x ao quadrado, que será igual a 6x ao quadrado vezes x ao cubo mais 1. Terminamos aqui o estudo de hoje.